Eles a empurraram do penhasco e riram quando ela desapareceu pela borda. Nenhum grito, nenhuma luta, apenas o som de botas chutando cascalho e silêncio. Eles acharam que era o fim. Sem cordas, sem apoio, sem chance, apenas uma queda íngreme o suficiente para apagar um corpo e uma testemunha. Mas o que eles não sabiam é que os Navy SEALs não precisam de cordas para escalar. Porque ela não caiu, ela escalou sangrando quebrada e furiosa pelo mesmo penhasco, onde tentaram enterrá-la, e voltou com uma faca e um plano para destruir toda a operação deles. Antes de mostrarmos como a tenente-comandante Rena Carter transformou uma montanha em uma zona de guerra, certifique-se de estar inscrito com o sino de notificações ativado e deixe um comentário dizendo de onde no mundo você está assistindo, porque esta não era uma história sobre cair, era sobre se erguer apenas pela força de vontade. A montanha não ecoou quando aconteceu. Apenas ficou em silêncio. Num segundo, a tenente-comandante Rena Carter caminhava com cuidado por uma crista estreita, a bota apoiada no xisto gasto, os olhos varrendo o horizonte em busca de marcadores de altitude, e no seguinte, ela estava no ar. Ela sentiu meio segundo antes de acontecer. O modo como os 3 contratados atrás dela ficaram quietos, não o silêncio confortável de homens focados no terreno, mas o tipo de silêncio de respiração contida, o tipo que vem logo antes da violência. Ela começou a se virar quando as mãos atingiram suas costas. Nenhum grito, nenhum aviso, apenas um peso repentino de falta de gravidade e a rajada fria de ar enquanto seu centro de gravidade era roubado pela força. Ela não gritou não porque não estivesse aterrorizada, mas porque o instinto gritava mais alto. Suas mãos agarraram reflexivamente qualquer coisa. Uma raiz, uma pedra, um milagre. E o que ela encontrou foi um afloramento irregular, não mais largo que seu antebraço. Seu ombro bateu nele primeiro, depois o joelho, depois o quadril. E por fim, misericordiosamente, imobilidade. Ela ficou estirada sobre a saliência, o peito arfando sangue escorrendo de algum lugar sob a têmpora. Sua bota esquerda pendia para o nada absoluto. De cima, vozes fracas desciam divertidas, presunçosas. Bem, droga, isso foi mais limpo do que eu pensei. Acha que ela está morta? Vai estar. Ninguém sobe disso sem uma corda. Risos, botas mexendo no cascalho solto. Uma tosse, depois silêncio. Rena piscou para cima, sangue borrando seus cílios. O céu acima já perdia a luz. O crepúsculo nos Balcãs chegava rápido e forte, e ela sabia que o frio viria logo. Mas sua mente já trabalhava atravessando dor, choque e traição. Eles me empurraram. Não metaforicamente, não politicamente, fisicamente, empurraram. Os 3 homens com quem ela estivera inserida nos últimos 6 dias. Contratados de PMC designados para exercícios conjuntos no corredor logístico dos Balcãs da OTAN, acabavam de tentar matá-la. Não foi acidente, não foi pânico, foi deliberado. Ela sentiu gosto de terra no fundo da garganta, enquanto movia o peso, e sentia algo estalar na caixa torácica. A saliência sob ela era pouco mais que uma laje inclinada de granito. Abaixo, uma queda vertical de pelo menos 45 metros para a escuridão encoberta de árvores. Um deslize e um espasmo. Era só o que bastava. Mas em vez de pânico, uma estranha calma se assentou em seus ossos. Ela passou a mão pelo colete tático, verificando danos. Um mosquetão rachado, uma alça arrebentada, mas o cinto estava intacto. Meia volta de corda ainda presa no quadril esquerdo. Sua arma de fogo tinha desaparecido no despenhadeiro, mas a faca de escalada ainda estava embainhada contra a panturrilha. Viva, ferida, mas viva. E isso era um problema para os homens lá em cima, porque eles pensavam que ela morreria em silêncio. Eles achavam que uma queda poderia apagar um SEAL, mas não entendiam o tipo de mulher que Rena Carter era, nem o que ela tinha sido treinada para fazer, quando tudo até a gravidade se voltava contra ela. Ela puxou o corpo para dentro com cuidado para não deslocar o peso da saliência. Então, entre dentes quebrados e respiração que vinha como fogo, ela murmurou para a pedra sob si.
Eles vão desejar que eu não tenha sobrevivido a isso. E lentamente, sangrando, começou a escalar. A dor agora tinha uma forma. Pulsava atrás do olho direito, latejava nas costelas como um segundo coração, ardia na coxa esquerda onde a borda irregular da pedra rasgara suas calças de combate. Mas Rena Carter já tinha sido ferida antes. Já tinha sido lançada de helicópteros baixos demais para saltar, mas altos demais para pairar. Já tinha sido submetida a afogamento simulado, até esquecer seu próprio nome. Já tinha passado por exercícios de resistência, projetados para fazer soldados menores cederem em menos de 1 hora. A dor não a parava. Ela lembrava que ainda estava na luta. Ela olhou para cima. A face do penhasco erguia-se acima dela como uma laje de terra queimada, estendendo-se por 6 metros até a linha da crista. Ela podia ver de onde fora lançada. Um trecho rachado da trilha. Cascalho perturbado ainda rolando lentamente na brisa do entardecer. Os mercenários nem sequer tinham olhado para baixo para confirmar a morte. Apenas assumiram que a queda faria o trabalho. Mas Rena não tinha terminado. Ainda não. Ela testou seus membros um de cada vez. O braço direito funcionava. O ombro doía, mas girava. A perna esquerda estava ruim. Trauma muscular. Talvez uma ruptura parcial, mas ela podia mexer lá. Ela iria mexer lá. Endireitou-se contra a rocha. Botas pressionadas na face do penhasco, dedos procurando apoios. Não era uma escalada limpa nem de perto. Mas ela avistou algo tênue na parede de granito logo acima. Um parafuso enferrujado incrustado na rocha mal visível sob uma crosta de pó vermelho. Um antigo ponto de ancoragem de treino militar. A montanha tinha memória. Décadas atrás, essa rota provavelmente fazia parte de um exercício de montanhismo dos SEALs durante a Guerra Fria. Naquela época, os Ilhécéniois treinavam escaladores de elite para percorrer cristas europeias como equipes de reconhecimento rápido. Os parafusos deixados para trás foram, em sua maioria, esquecidos exceto por aqueles que estudaram os antigos manuais. Rena tinha estudado. Ela havia escrito novos. Desprendeu seu cinto tático e o passou em volta da cintura, enfiando o braço através dele como um assento suíço improvisado. Um comprimento de corda de escalada ainda estava preso ao gancho do equipamento em suas costas. Equipamento padrão. A maioria teria usado para descida por rapel. Ela iria usá-lo para subir. Sangue escorreu pelo lado do rosto enquanto colocava o primeiro pé em uma fenda estreita não mais larga que seus dedos. Sua bota escorregou. Ela se segurou com um gaspe, a mão presa firmemente em uma fissura estreita. Hoje não sussurrou para a montanha. Não assim. Enquanto avançava centímetro a centímetro, cada movimento parecia conquistado. Cada apoio, testado cada puxão, tensionava algo dentro dela que implorava para desistir. Mas ela não parou. Porque anos atrás, em Coronado, durante sua segunda semana de Bud S., ela estava em um exercício de penhasco, quando um instrutor cortou sua corda no meio da escalada. Ele gritou para baixo. Um SEAL escala com ou sem corda. Carter, o que você é? Equipamento ou operadora? Ela não respondeu naquela hora. Agora não precisava. Apenas continuou escalando. A face rochosa não se importava que ela estivesse sangrando. Não sabia que ela fora traída, que suas costelas queimavam cada vez que estendia o braço, ou que sua perna esquerda tremia devido à perda de sangue e esforço. Apenas estava lá imóvel e indiferente, esperando para ver quem cairia a seguir. Rena Carter não estava disposta a ser aquela pessoa. Suas botas raspavam pelo granito enquanto se puxava para cima os dedos, buscando fissuras bordas qualquer coisa que sustentasse seu peso. Ela se movia devagar não por medo, mas por cálculo. Um apoio errado e a gravidade venceria. Novamente ela pausou em uma saliência estreita mal mais larga que o corpo de um rifle, encaixando o quadril contra a parede para aliviar a pressão sobre a perna ferida. Sua respiração vinha em rajadas curtas, controladas, mas tensas. Seus dedos estavam cortados em 3 lugares. Terra e sangue escorriam pelos nós dos dedos, misturando-se com a poeira seca da montanha.
e ainda assim ela escalava. No silêncio, ouviu a voz de seu pai. Não de Coronado desta vez, mas do Colorado. Ele a levara à cordilheira de San Juan quando ela tinha 13 anos. Primeira montanha de verdade. Sem guia, sem cordas, apenas ela, seu pai, e o que pudessem carregar nas mochilas. Ela escorregou em uma face de gelo perto do topo. Entrou em pânico, congelou, disse que não conseguiria. Ele não gritou, não estendeu a mão. Apenas disse: penhascos não são paredes, Rena. São testes, e só param quem se para. Naquela época, ela pensou que era apenas algo que um pai dizia para manter a criança em movimento. Agora sabia melhor. Empurrou-se da saliência e alcançou o alto novamente. A escalada não era mais apenas fuga, era retomada. Os mercenários não haviam apenas tentado matá-la. Tinham tirado algo dela, arrancado seu controle e jogado-a na terra como carga descartável. Isso acabava agora. 10 metros depois. 6, depois 3. Ela já podia sentir a linha dos pinheiros. A resina da casca adensava o ar, sinalizando que a crista estava próxima. Sua última puxada quase a fez deslizar para trás. A bota perdeu o apoio e por um instante ela ficou pendurada de lado. Uma mão segurava um parafuso lascado. Ela gritou não de medo, mas de fúria, e lançou a outra mão cegamente para cima. Os dedos tocaram terra, cascalho, grama à borda. Arrastou-se sobre a beirada como um fantasma puxando seu corpo do submundo. E então, silêncio. Rena deitou-se plana na crista, o peito arfando contra o chão, a bochecha pressionada na terra fria. As estrelas acima começaram a piscar em foco. Mas não havia tempo para celebrar. A cerca de 100 metros através da crista, uma luz de fogo laranja fraca tremeluzia atrás de uma linha de árvores. Vozes carregavam risadas. Ela rolou para o lado e rastejou até uma elevação rasa. Através da vegetação, ela viu um acampamento de campo completo, caixas empilhadas, rádios zumbindo, rifles apoiados nas tendas. Sem supervisão da OTAN, sem disciplina de comunicações, sem exercícios. Isso não era uma operação de treinamento conjunto. Era uma cobertura. Armas, munição, tráfico, logística disfarçada de ajuda humanitária. E a presença dela, o acesso à inteligência, a tornava um problema. Eles não tinham apenas tentado matá-la para fazê-la desaparecer. Tentaram apagar o que ela tinha visto, mas falharam. Rena Carter estava de volta à crista e agora tinha a vantagem do terreno. Movia-se como uma sombra com uma vendetta. Rena manteve-se baixa, circulando amplamente ao redor do acampamento dos mercenários, usando o terreno e a escuridão da mesma forma que outros usariam paredes. Cada movimento era calculado, lento quando necessário, rápido quando possível. Seu treinamento de SEAL havia gravado isso em seus ossos. Você não foge de um inimigo, você o supera com inteligência. Ela parou perto de uma rocha coberta de musgo e ouviu atentamente. Ainda sem resposta da equipe do posto avançado, provavelmente ainda bêbados. Não importava. Carreguem o resto antes do amanhecer. O comboio chega ao ponto de verificação da OTAN às 06 Reserve. As vozes não eram cautelosas. Os homens não tinham razão para estar. Em suas mentes, ela era um cadáver resfriando numa saliência do penhasco. Qualquer desconforto que ainda persistia no grupo ainda não se transformara em medo. Ela espiou através das árvores 6 homens visíveis, 2 andando preguiçosamente pelo perímetro, um fumando. Um grupo de caixas de suprimentos marcadas com emblemas pintados com spray, suposta ajuda médica, rações de inverno, filtragem de água, carga humanitária. Mas ela reconheceu o design das caixas. Caixas de armas militares com estêncil falso, uma marca registrada na logística de mercado negro. Ela contou pelo menos 3 caixas sendo preparadas para carregamento em um caminhão militar batido à tampa traseira, afundando sob o peso. Ao lado, 2 bolsas militares abertas com rifles sem marca, claramente visíveis debaixo de uma lona. A operação era maior do que ela imaginava e mais profunda. Eles não a empurraram porque não gostavam dela.
Eles a empurraram porque ela viu isso. Ela recuou e se escondeu atrás da rocha, deixando sua respiração se acalmar. Seu fone de ouvido zumbiu com estática. Quase tinha esquecido o microfone de ondas curtas, ainda preso à gola. O alcance era mínimo ali, mas talvez pudesse captar conversas internas. Confirmado. Ela conferiu. Sem corpo, mas nenhum movimento desde então. Isso é equivalente a um caixão. Ela estaria apenas ossos pela manhã. O maxilar de Rina se fechou. Ela podia ouvir o sorriso debochado naquela voz. Não havia necessidade de confirmar uma morte quando a gravidade podia fazer o trabalho. Era assim que esses homens operavam eficientes distantes cirúrgicos da forma mais cruel possível. O tipo deles não deixava evidências, apenas espaços vazios. Ela deslizou cuidadosamente por um tapete de agulhas de pinheiro seco e observou um dos homens abrir uma bolsa de campanha com zíper. Dentro estavam mapas de comunicação não apenas para a rota atual, mas todo o cronograma do corredor da OTAN, registros de trânsito, chaves de criptografia militar. Mas foi a fotografia presa na aba interna que fez seu sangue gelar. Uma foto de vigilância tirada 3 dias atrás, fora da tenda de briefing logístico da OTAN com ela. Alguém vinha rastreando-a especificamente muito antes de esta missão sequer começar. O empurrão não foi oportunista, era o ponto inteiro. Eles se infiltraram na equipe dela apenas para deixá-la sozinha nesta crista e fazê-la desaparecer onde ninguém faria perguntas. Sua autorização de inteligência havia alertado sobre corrupção na região, mas ela nunca imaginou que estivesse tão enraizada. E agora, ela entendia que sua morte não apenas encobriria a operação, mas impediria toda uma cadeia de inteligência de tomar conhecimento. Isso a tornava perigosa e significava que eles não tinham ideia do erro que cometeram. Rina deslizou para uma cobertura mais profunda, circulando novamente o acampamento. Ela tinha visto as lacunas, a rotação preguiçosa da patrulha, os tambores de combustível meio protegidos, a forma como armazenavam munições muito perto das tendas. Eles pensavam que estavam no controle. Não faziam ideia de que a mulher que tentaram enterrar já estava planejando como desmantelar toda a operação e ela começaria naquela noite. Eles cometeram 3 erros. Primeiro, pensaram que a montanha a matara. Segundo, pensaram que poderiam dormir sem perímetro. E terceiro, trouxeram combustível demais. Rihanna esperou até que o acampamento ficasse silencioso. Meia-noite nos planaltos significava vento cortando as árvores e temperaturas frias o suficiente para manter até os mercenários mais alertas, enrolados em cobertores tomando café enlatado. Ela aproveitou isso. Rastejando pelo talude, deslizou através da linha de árvores atrás da tenda de suprimentos. Sem movimento, sem vigia. Perfeito. Os tambores de combustível estavam empilhados em fileiras desorganizadas perto da aba traseira da tenda. Plástico de uso militar. Selados 3 vezes, mas próximos o suficiente para que uma única faísca os ligasse como dominós. Ela não precisava de um incêndio infernal, apenas o suficiente para enviar uma mensagem. Puxou uma pequena faixa de corda de detonação de sua bolsa na coxa, à prova d'água fina silenciosa. A prendeu entre os tambores, passou sobre o estaca de suporte e colocou o iniciador por atrito no lugar. Então, moveu-se para o lado oposto do acampamento. Agora, sombra a sombra, disciplina de ruído. Perfeita respiração. Estável batimento cardíaco regular. Seu primeiro alvo estava adormecido perto do caminhão AK, cruzado no peito, botas fora meias presas na teia do colete. Rihanna avançou silenciosa como pó caindo. Um braço envolvido em seu pescoço, a outra mão cobrindo sua boca. A luta durou menos de 6 segundos. Ela arrastou o corpo para trás do caminhão e verificou se havia algum movimento. Nada. Eles ainda pensavam que estavam sozinhos. Ela pegou o rádio de comunicação dele e o cinto de munição. Não precisava da arma. Sua faca era mais rápida naquele terreno. Na tenda mais próxima da fogueira, 2 homens jogavam cartas à luz de uma lâmpada vermelha.
Aposto que vão nos pagar extra pelas caixas que pegamos naquele depósito eslovaco, murmurou um deles. Não toda essa operação já estourou o orçamento. Quando despejarmos a carga na fronteira, seremos fantasmas. Riina não ouviu o resto. Ela já estava em movimento novamente, subindo em direção à linha da crista, onde a luz do fogo desaparecia. No topo, ela parou, tirou o isqueiro que mantinha a prova d'água no colete, acendeu o detonador e desapareceu na escuridão. A explosão não foi estrondosa, mas não precisava ser. Foi aguda, rápida, alta o suficiente para acordar o acampamento, mas precisa o bastante para evitar danos colaterais. Um tambor de combustível estourou. O fogo lambia a borda da tenda. Gritos surgiram seguidos de tiros pânico, homens gritando ordens sem um inimigo claro à vista. Ela está viva. Impossível. Ninguém sobe daquela queda. Você acha que alguém mais poderia ter feito isso? Riina agachou-se sob a crista, observando o desenrolar. O medo os havia aberto mais rápido que qualquer bala. Eles não a enterraram. Eles a ressuscitaram. E agora teriam que conviver com o fantasma que criaram. O medo é mais alto que o fogo se você souber como usá-lo. Riina se agachou dentro da linha de árvores. Suas roupas estavam encharcadas de terra-sangue e fumaça. O fogo que ela iniciou já estava morrendo, mas seu verdadeiro propósito já havia acendido algo mais valioso que chamas paranoia. Dentro do acampamento, gritos ecoavam sobre transmissões de rádio cheias de estática. Ela está viva. Vimos ela cair. Bem, você não ouviu seu grito. Ouviu. Silêncio seguiu aquela frase. Riina ativou o rádio recém-roubado, depois mudou para o canal de comando deles. Mesmo padrão de criptografia que ela havia quebrado durante uma operação de reconhecimento 6 meses antes. Esses homens não eram espertos. Eram arrogantes, preguiçosos com seus sinais. Sua voz saiu baixa e distorcida pela frequência aberta. Vocês deveriam ter verificado a saliência. Foi a única frase que disse antes de cortar a transmissão. Na tenda mais próxima dos tambores de combustível fumegantes, 2 mercenários congelaram no meio da conversa. Você ouviu isso? O outro assentiu lentamente, a cor desaparecendo do rosto. Era ela. Ela está falando conosco. Riina sorriu por trás dos lábios rachados. Falar era apenas o começo. Ela passou os próximos 20 minutos preparando seu próximo presente. Com o que restava de sua corda de escalada, armou 2 armadilhas de pressão na encosta, logo além da área de carregamento. Armadilhas de campo padrão rústicas, mas eficazes quando colocadas perto de rotas de movimento prováveis. Então ela tomou um risco. Aproximando-se do trailer de equipamentos, cortou uma das correias de carga do caminhão, enrolou em um laço e amarrou em um galho baixo acima da saliência, onde quase morreu. Poético. Se alguém a perseguisse por aquele caminho, não voltaria. Ela deixou uma única pegada apontando naquela direção. Óbvia, quase óbvia demais. Eles seguiriam de qualquer forma. Ela conhecia o tipo deles. Não eram planejadores, eram caçadores. Acreditavam na força, não na cautela. E agora, o medo os tornava previsíveis. Do outro lado da crista, uma voz trovejou. Precisamos reagrupar, reiniciar as patrulhas. Ela está ferida. Não vai durar até o amanhecer. Mas a voz vacilou ao dizer ferida. Eles agora mentiam para si mesmos. Outro grito cortou a escuridão. Não era dela. Um mercenário pisou em uma das armadilhas dela. A corda apertou o tornozelo, arrastando-o com força contra um tronco. O osso quebrou depois um tiro de um dos seus tentando silenciá-lo. Tarde demais. O pânico já havia se enraizado. O próximo homem viu movimento nas árvores e abriu fogo, esvaziando meio carregador em nada. Onde ela está? Ela está em toda parte. Ela está nas árvores. Não era apenas uma mulher, mas em suas mentes ela já era outra coisa. Riina acionou o rádio uma última vez naquela hora. Vocês não mataram um Sil. Vocês a libertaram. Então desligou a linha, mas ainda não havia terminado com eles.
Ela circulou de volta em direção ao perímetro leste do acampamento, onde a tenda de comunicações ficava isolada do grupo principal. 2 guardas postados do lado de fora, mas ambos agora olhavam para dentro, observando o caos no centro do acampamento, em vez da escuridão atrás deles. Erro de novato. Ela avançou pela linha de árvores até ficar diretamente atrás da tenda. Usou a faca para cortar uma linha vertical na lona e escorregou para dentro. A instalação de rádio era mais sofisticada do que ela esperava, uplinks via satélite criptografados com salto de frequência. Alguém havia colocado dinheiro por trás dessa operação. Tirou um pequeno aparelho do colete, um interceptador de sinais que vinha carregando desde o briefing de inteligência em Cievo. 30 segundos para clonar a criptografia, mais 20 para fazer o burst de dados para seu próprio canal seguro. Se ela não saísse daquela montanha, pelo menos toda a rede de comunicações da operação sairia. Ouviu passos se aproximando do lado de fora, não se apressou apenas. Guardou o dispositivo, saiu pela mesma fenda na lona e desapareceu na escuridão antes que os guardas se virassem. Quando descobrissem o que ela fizera, seria tarde demais. Todas as transmissões que haviam feito na última semana agora estavam nas mãos da inteligência naval e desaparecidas de novo. Ao raiar do dia, quando a crista ficou tingida de um azul pálido, o acampamento já havia se desfeito. Equipamento espalhado, metade dos homens, sumida mortos, capturados pelas armadilhas, ou desaparecidos. Os que restaram encolhidos em torno do fogo, rifles apertos, olhos pulando de árvore em árvore, de sombra em sombra, atentos a qualquer sopro de vento. E no meio de tudo, latindo ordens como um lobo cercado de filhotes, estava Kruger. Rhea reconheceu o tipo marcado peito largo, mercenário à moda antiga com trocentos destacamentos em uniformes demais, provavelmente ex-legião estrangeira ou reconhecimento sul-africano. Um homem que confundia disciplina com brutalidade, o tipo de soldado que acreditava que o medo podia substituir a estratégia. E agora, isso o consumia. Ele estava junto à caixa central apertando uma pistola silenciada e rosnando numa rádio. Ninguém respondia mais. Ela está blefando. Está ferida. Dominamos esta crista. Ninguém respondeu, nem seus homens, nem seus clientes, nem os fantasmas da noite. Rhea entrou na clareira sem fazer som. Os outros nem a viram até que ela já estivesse em movimento. Caminhou direto na direção dele, ensopada de sangue, e silenciosa rifle pendurado no ombro, faca na mão. Kruger a viu, piscou uma vez e ergueu a pistola. Ela não tremeu. Você não pode nos matar todos, Carter, rosnou ele. Ela não sorriu, apenas continuou andando. Quando ficou a 3 metros, largou o rifle no chão. O som foi deliberado, metal contra pedra final e seco. Vamos terminar com isso, disse ela. E ele assentiu. Os mercenários não interromperam. Afastaram-se como se até eles entendessem que algo sagrado começara. Kruger atacou primeiro rápido para o tamanho dele faca militar, cintilando em direção às costelas. Ela girou por baixo, agarrou o pulso dele e cravou o joelho no estômago. Ele grunhiu, cambaleou, atacou de novo. Desta vez, acertou o ombro dela. Impacto contundente, mas sem sangue. Ela absorveu, baixou o corpo e cravou o antebraço na garganta dele. Lutaram corpo a corpo. Ele tinha uns 20 quilos a mais, mas ela era mais rápida. Golpes cirúrgicos forjados por anos de exercícios de morte silenciosa. Ele lutava como um brigão. Ela, como lâmina. Escorregaram na cinza e na terra, corpos batendo contra caixas e mastros de tendas. Ele agarrou a alça do colete dela e tentou derrubá-la. Ela virou com um movimento, rolou, e os dois foram parar perto da mesma crista de onde ele a jogara na noite anterior. Só que agora ele estava à beira. A lâmina dela estava no pescoço dele. Ele parou. Rhea não pressionou. Apenas o encarou até ver as rachaduras. Ele respirava forte sangue na boca. Quem te contratou? Ela perguntou. Hesitou, depois riu amargo e sangrando.
Que diferença faz, ele só manda um outro. Não, ela disse. Não vão. Não depois do que eu mando de volta. Então, pegou a corda do kit dele, o próprio equipamento de escalada, e usou-a para amarrar punhos e tornozelos com nós brutais, os mesmos nós que ele ensinara aos recrutas para escapar. Ele não ria mais. Faça com que seus clientes saibam, disse ela, enquanto o arrastava para longe da margem. Quando você empurra um SEAL de um penhasco, certifique-se mesmo de que ele não volte a subir. O sinalizador chiou no céu da manhã como um tiro de advertência aos céus. Fumaça vermelha subiu pelo ar alpino, atraindo a atenção de tudo num raio de 50 quilômetros, inclusive a patrulha da OTAN, que Rina havia marcado 2 dias antes no feed por satélite. Se eles estavam no cronograma, dariam a volta pelo vale a qualquer momento. Ela não precisou esperar muito. Em menos de 10 minutos, o baixo zumbido das pás do rotor começou a percorrer a linha da crista seguido pelo brilho do sol, refletindo na cobertura de um Black Hawk da OTAN que se aproximava. Rina estava próxima à borda da clareira, uma mão segurando a corda que prendia os pulsos de Kruger, a outra segurando um tablet de campo que havia retirado da tenda dele, um dispositivo carregado com cronogramas principais, manifestos falsos e provas de coordenação de alto nível entre os mercenários, e pelo menos um oficial de logística da OTAN. Seu corpo doía o ombro, latejava, o rosto ainda estava marcado por sangue seco. Mas ela permanecia ereta. 2 soldados saltaram pelas portas laterais do helicóptero antes mesmo do trem de pouso tocar o chão. Capacetes abaixados, armas erguidas, olhos vasculhando. Tenente-comandante Carter chamou um deles, incerteza na voz. Ela apenas assentiu e avançou arrastando Kruger atrás de si como um saco de carne. Vivo e não cooperativo, disse. Vocês vão querer etiquetar este antes que ele tente se safar de traição. A equipe da OTAN piscou. Ela percebeu que não tinham sido totalmente informados. Provavelmente eles disseram que era um exercício de campo, talvez até uma falha de equipamento. A fumaça habitual da OTAN para encobrir constrangimentos. Ela jogou o tablet para um dos oficiais. Essa era a história real. O soldado rolou a tela, os olhos se arregalaram ao absorver o conteúdo. Mapas, códigos, rotas de comboio, marcadas para interceptação, não proteção. Até uma planilha de pagamentos esperados no mercado negro rotulada em euros. Um terceiro oficial da OTAN desceu da rampa traseira patente Júnior, rosto jovem, não mais de 25 anos. Olhou para Rina, depois para a borda do penhasco, depois para os restos fumegantes do acampamento mercenário atrás dela. Achávamos que você tinha caído, disse suavemente. Rina se voltou para ele, rosto de pedra. SEALs não caem, disse. Nós escalamos. O momento ficou suspenso. Então ela caminhou em direção ao helicóptero, deixando Kruger na poeira. Ele gemeu uma vez, enquanto os soldados da OTAN se moviam para algemá-lo corretamente. Um deles murmurando algo em outra língua que parecia uma maldição. Rina não olhou para trás. Não precisava. Ela já havia vencido. O Black Hawk subiu lentamente contra o céu da manhã, suas pás cortando o ar fino, espalhando vento que jogava agulhas de pinheiro e cinzas pela clareira como metais caídos. Rina sentou-se próxima à porta do compartimento aberto, pernas pesadas, mãos envoltas em gaze. O médico de combate insistiu em bandagear suas palmas e ombro antes da decolagem. Ela não discutiu. Seu silêncio dizia tudo. Abaixo a linha da crista encolhia, curvando-se na névoa e no topo das árvores. A mesma crista de onde a empurraram, a mesma que ela escalou de volta com costelas quebradas e mãos nuas. Ela olhou para ela agora não com raiva ou triunfo, nem reflexão, apenas reconhecimento. Aquele era o lugar que escolheram para matá-la, e era o mesmo lugar que ela escolheu para se erguer. Ao lado dela, Kruger estava curvado para frente, algemado, boca tampada, braços presos atrás das costas, olhos lançando um olhar fugaz para ela, procurando por algo, pena-medo, negociação. Não encontrou nada. Ela nem o olhou.
Seus olhos estavam fixos no horizonte. As caixas estavam presas no compartimento de carga 4 ao todo. Evidência chamou o médico, mas Rina sabia melhor. Não eram apenas evidências. Eram a razão pela qual sua equipe na base aprenderia a verdade. A razão pela qual essa operação não desapareceria entre papéis. A razão pela qual ela ainda respirava. A voz do piloto crepitou pelo rádio da cabine. Base confirma recebimento do seu sinal. Você será interrogada imediatamente ao pouso, comandante. Apenas mantenha firme. Ela não respondeu, apenas fechou os olhos e encostou a cabeça na fuselagem. Não precisava falar. Não agora. Tudo o que precisava ser dito já havia sido dito naquela crista em sangue-pedra e silêncio. Você conseguiria escalar de volta quando todos os outros pensavam que estava acabada. E quando não é o inimigo que te trai, mas seus próprios aliados. O que você faria, conte nos comentários abaixo. Eu leio todos. Se essa história lhe lembrou por que os SEALs nunca realmente saem de combate, clique no like, inscreva-se no canal e toque o sino para não perder o que acontece quando as probabilidades se invertem. E se você conhece alguém que precisa lembrar que SEALs não desistem, eles escalam, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Sua próxima missão já está na tela. Vá assistir agora. E nos vemos amanhã mesmo, horário com um novo vídeo.